Capítulo 2. Muçulmanos, o espírito conservador. 1492-1799. Em 1492 o povo judeu foi uma das primeiras vítimas da nova ordem que lentamente surgia no ocidente. A outra foram os muçulmanos da Espanha, que nesse ano momentoso perderam seu último baluarte na Europa. Mas o Islã não estava, absolutamente, falido. No século XX ainda era a maior potência do planeta. Embora a dinastia Sung, 960-1260, tivesse elevado a China a um nível de complexidade social e poderio muito superior ao do Islã e o Renascimento italiano tivesse iniciado uma florescência cultural que acabaria favorecendo a liderança do Ocidente, os muçulmanos conseguiam conter facilmente esses desafios e permaneciam num alto patamar político e econômico. Correspondiam a cerca de 1/3 da população do globo, mas estavam tão ampla e estrategicamente situados no Oriente Médio, na Ásia e na África que compunham um microcosmo da história mundial, exprimindo as preocupações da maioria das regiões civilizadas nos primórdios da modernidade. Essa época também foi empolgante e inspiradora para eles. No começo do século XX surgiram 3 novos impérios islâmicos: o Otomano, na Ásia Menor, Anatólia, Iraque, Síria e norte da África, o Safávida, no Irã, e o Mongol, no subcontinente indiano. Cada um refletia uma faceta distinta da espiritualidade islâmica. O Império Mogul representava o racionalismo filosófico, tolerante e universalista conhecido como Falsafá. Os Shahs Safávidas transformaram o xiismo, até então restrito a uma pequena elite, na religião de ponto seu estado. E os turcos otomanos, que se mantiveram fervorosamente fiéis ao islamismo sunita, criaram uma política baseada na Sharia, a lei sagrada dos muçulmanos. Esses 3 impérios constituíram um novo ponto de partida. Eram instituições modernas, governadas sistematicamente, com precisão burocrática e racional. O Estado otomano era então muito mais eficiente e poderoso que qualquer reino europeu. Sob Solimão, o Magnífico, 1520-66, alcançou o apogeu. Solimão expandiu-se para o ocidente, através da Grécia, dos Balcãs e da Hungria, e seu avanço pela Europa só se deteve com sua tentativa frustrada de tomar Viena. Em 1529, no Irã dos Safávidas os Shahs construíram estradas e caravanserás, racionalizaram a economia e colocaram o país na linha de frente do comércio internacional. Os 3 impérios desfrutaram uma renovação cultural comparável ao Renascimento italiano. O século XX foi o grande período da arquitetura otomana, da pintura safávida e do Taj Mahal. No entanto, apesar de modernizadoras, essas sociedades não realizaram nenhuma igual dança radical. Não partilhavam o ethos revolucionário que se tornaria característico da cultura ocidental setecentista. Expressavam o que o estudioso americano Marshall Grau Celsius S.O. Dixon chamou de espírito conservador, marca registrada de toda a sociedade pré-moderna, inclusive da europeia. 1. Os impérios constituíram de fato a última grande expressão política do espírito conservador e, sendo também os estados mais avançados do início da modernidade, representaram sua culminância. 2. Hoje a sociedade conservadora enfrenta problemas, ou foi efetivamente tomada pelo moderno ethos ocidental, ou está passando pela difícil transição do espírito conservador para o moderno. O fundamentalismo é, em grande parte, uma reação a essa penosa transformação. É, pois, importante examinar o espírito conservador em seu ápice, nesses impérios muçulmanos, para podermos entender sua atração, sua força e suas inerentes limitações, até surgir no Ocidente um novo tipo de civilização, estribado em constante reinvestimento de capital e aprimoramento técnico, que só se firmou no século XIX. Todas as culturas dependiam economicamente de um excedente da produção agrícola, ou seja, havia um limite para a expansão e o sucesso de qualquer sociedade essencialmente agrária, pois ela acabaria indo além dos próprios recursos. Havia um limite para a quantidade de capital disponível para investimento. Em geral, descartava-se qualquer inovação que demandasse grande dispêndio de capital, pois não se dispunha de meios para recomeçar alguma coisa a partir do zero. Nenhuma cultura, antes da nossa, podia bancar a inovação constante que hoje consideramos normal no Ocidente. Esperamos saber mais que a geração de nossos pais e confiamos no crescente avanço tecnológico de nossas sociedades. Estamos voltados para o futuro. Nossos governos e instituições têm de enxergar longe e elaborar planos minuciosos que afetarão a geração seguinte. Nossa sociedade é fruto do pensamento racional sistemático e coerente. É fruto do Lagos, que está sempre olhando para frente, procurando ampliar nossos conhecimentos e nossas áreas de competência e controle do meio ambiente. Mas nenhum pensamento racional conseguiria criar esta sociedade agressivamente inovadora sem uma economia moderna. As sociedades ocidentais podem continuar modificando a infraestrutura para possibilitar novas invenções, porque, graças ao constante reinvestimento de capital, conseguimos aumentar nossos recursos básicos para que acompanhem nosso progresso tecnológico. Isso não é possível numa economia agrária, na qual as pessoas canalizam suas energias para a preservação do que já conquistaram. Portanto, a tendência conservadora de uma sociedade pré-moderna não se devia a uma timidez fundamental, mas representava uma avaliação realista das limitações desse tipo de cultura. A educação, por exemplo, consistia sobretudo em memorização e não estimulava a originalidade. Os estudantes não aprendiam a conceber ideias novas, porque a sociedade em geral não tinha como assimilá-las. Tais noções podiam,
portanto, ser socialmente destrutivas e ameaçar uma comunidade. Numa sociedade conservadora, a estabilidade e a ordem eram mais importantes que a liberdade de expressão. Em vez de olhar para o futuro, como modernamente, as sociedades pré-modernas iam buscar inspiração no passado. Em vez de contar com um aprimoramento constante, achavam que a geração seguinte podia facilmente regredir. Em vez de procurar superar suas conquistas, acreditavam que haviam decaído de uma perfeição primordial. Essa suposta idade do ouro era apresentada como modelo a governos de indivíduos. Aproximando-se desse passado ideal, uma sociedade realizaria seu potencial. Considerava-se a civilização inerentemente precária. Sabia-se que toda uma sociedade podia mergulhar na barbárie, como ocorrera com a Europa Ocidental após a queda do Império Romano. No século V, no início da Era Moderna, o mundo islâmico ainda guardava na memória a lembrança das invasões mongóis do século XII. Ainda se lembrava, com horror, dos massacres, da fuga de populações inteiras, da destruição de uma grande cidade após outra. Bibliotecas e instituições culturais também desapareceram, e, com elas, perderam-se séculos de conhecimentos arduamente adquiridos. Os muçulmanos se recuperaram. Os místicos sufistas lideraram um renascimento espiritual que se revelou tão salutar quanto a cabala luriânica. E os 3 novos impérios constituem um sinal desse reerguimento. As dinastias otomanas e safávida tinham raízes no maciço deslocamento da era mongol. Originaram-se nos militantes estados Gazu, governados por um chefe guerreiro e geralmente ligados a uma ordem sofistas, que surgiu na esteira da devastação. O poderio e a beleza desses impérios e de sua cultura equivaliam a uma reafirmação dos valores islâmicos e a uma orgulhosa declaração de que a história muçulmana prosseguia, depois dessa catástrofe. Porém, o conservadorismo natural da sociedade pré-moderna só podia acentuar-se. Havia mais empenho para recuperar o que se perdera do que para conquistar algo de novo. No islamismo sunita, que compreende a maioria dos muçulmanos e a religião oficial do Império Otomano, por exemplo, as portas do jihad raciocínio independente se fecharam. 3. Até então os juristas muçulmanos podiam exercer seu próprio julgamento para resolver questões relativas à teologia e lei para as quais nem o Alcorão nem a tradição explicitavam soluções. No início do período moderno, porém, numa tentativa de preservar uma tradição que havia sido quase destruída, os sunitas resolveram que não devia mais haver espaço para o pensamento independente. As respostas estavam no lugar de sempre. A Sharia prescrevia a conduta da sociedade, e o jihad não era nem necessário, nem desejável. Os muçulmanos deviam imitar Taqlid, o passado. Em vez de buscar novas soluções, deviam submeter-se às normas contidas nos manuais legais. No começo da modernidade, a inovação, bid'ah, em matéria de lei e prática era tão subversiva e perigosa para o islamismo sunita quanto a heresia em matéria de doutrina para o ocidente cristão. Seria difícil imaginar uma atitude mais contrária ao espírito desbravador e iconoclasta do ocidente moderno. A ideia de frear deliberadamente nossa capacidade de raciocinar é inconcebível. Como veremos no próximo capítulo, a cultura moderna só se desenvolveu quando se começou a derrubar esse tipo de barreira. Se a modernidade ocidental é produto dos jogos, o espírito conservador do mundo pré-moderno se satisfazia plenamente com mitos. O pensamento mitológico olha para trás, não para frente. Volta a sua atenção para as origens sagradas, para um acontecimento primordial ou para as bases da vida humana. Em vez de buscar algo novo, o mito se concentra no que é constante. Não nos transmite novidades, mas nos fala do que sempre foi. Tudo o que importa já foi realizado e pensado. Vivemos do que disseram nossos ancestrais, principalmente nos textos sagrados que contêm tudo o que precisamos saber. Essa era a espiritualidade do período conservador. O culto, as práticas rituais e as narrativas míticas não só davam aos indivíduos a sensação de que tudo faz sentido, sensação que repercutia em seu inconsciente mais profundo, como reforçavam a atitude essencial à sobrevivência da economia agrária e de suas inerentes limitações. Como o fiasco de Shabbatai Zevin mostrou tão claramente, o mito não tem de desencadear mudanças concretas. Ele cria uma disposição mental que se adapta e conforma com as coisas como são. Isso era essencial numa sociedade que não podia comportar inovações desenfreadas. Assim como é difícil, até mesmo impossível, para a sociedade ocidental, que institucionalizou as mudanças, compreender inteiramente o papel da mitologia, assim também é muito difícil, talvez impossível, para a espiritualidade conservadora aceitar a dinâmica progressista da cultura moderna. Também é extremamente difícil para os modernistas entenderem pessoas que ainda se orientam por valores míticos tradicionais. No mundo islâmico de hoje, alguns muçulmanos se preocupam muito com 2 coisas. Primeiro, abominam o secularismo da sociedade ocidental, que separa a religião da política, a igreja do Estado. Segundo, gostariam de ver suas sociedades governadas de acordo com a Sharia, a lei sagrada do Islã. Isso é terrivelmente desconcertante para quem se criou no espírito moderno e teme, com razão, que o poder clerical freie os progressos constantes, fundamentais para uma sociedade saudável. Para esse indivíduo, a separação entre igreja e Estado representou uma libertação, e a ideia de uma instituição inquisitorial, fechando as 11 portas do jihad, provoca-lhe calafrios. Da mesma forma, a ideia de uma lei revelada pela divindade é incompatível com o ethos moderno. Os secularistas modernos repudiam a noção de uma lei inalterável, imposta à humanidade por um ser sobre-humano. Consideram a lei um produto dos jogos, e não do mitos. A lei é racional e pragmática e deve ser modificada de quando em quando para adequar-se às circunstâncias. No que diz respeito
respeito a essas questões cruciais um abismo separa, portanto, o modernista do fundamentalista muçulmano. Todavia, em seu apogeu, o Estado regido pela Sharia funcionou perfeitamente, graças ao Império Otomano, que se legitimou em virtude da fidelidade à lei islâmica. Honrava-se o sultão por defender a Sharia. Ele e os governadores das várias províncias tinham seus divãs, as salas de audiência onde se ministrava a justiça, mas os cades presidiam os tribunais da Sharia, organizados sistematicamente pelos otomanos, e eram vistos como os verdadeiros juízes. Os cades, os muftis, seus consultores, e os sábios que ensinavam a jurisprudência islâmica, fiqh, nas madrasás eram funcionários do Império Otomano, tão essenciais ao governo quanto os militares e os administradores. Os habitantes das províncias árabes aceitaram a hegemonia dos turcos porque a autoridade do sultão passava pelos ulemás, os religiosos eruditos escorados na sagrada autoridade da lei islâmica. Os ulemás constituíam, pois, um elo importante entre o soberano e seus súditos, entre Istambul e as províncias distantes. Podiam apresentar queixas ao sultão e até repreendê-lo, se violasse as normas islâmicas. Podiam, portanto, ver o Estado otomano como seu Estado. Em geral, os governantes aceitavam as restrições que o clero lhes impunha porque a parceria reforçava sua autoridade. 4. Nunca a Sharia desempenhara nos assuntos de Estado um papel tão destacado como no Império Otomano, cujo sucesso no decorrer dos séculos lhe mostrava que a sua fidelidade à lei islâmica realmente levara ao caminho certo. Os otomanos estavam em sintonia com os princípios fundamentais da existência. Todas as sociedades conservadoras, como já se observou, voltaram-se para a unidade do ouro, que, no caso dos sunitas e do Império Otomano, foi a época do profeta Maomé, c. 570-632, e dos 4 Rashidun, califas corretamente orientados, que o sucederam. Eles governaram a sociedade de acordo com a lei islâmica. Não houve separação entre a religião e o Estado. Maomé foi, ao mesmo tempo, profeta e chefe político da comunidade. Rezou ao Corão, as escrituras reveladas que ele transmitiu aos árabes no começo do século 7, que o primeiro dever de um muçulmano consiste em construir uma sociedade justa ponto igualitária, onde os pobres e os fracos sejam tratados com respeito. Isso demanda uma jihad, palavra que se deve traduzir por luta ou esforço, não por guerra santa, como pensam geralmente os ocidentais, em todas as entes, espiritual, política, social, pessoal, militar e econômica, organizando a vida inteira de modo que Deus tenha prioridade e seus planos para a humanidade se concretizem plenamente. Os fiéis chegarão a uma integração pessoal e social que lhes permitirá vislumbrar a unidade que é Deus. Isolar um setor da vida e declará-lo fechado para esse esforço religioso equivaleria a uma chocante violação do princípio de unificação. Tawhid, que vem a ser a virtude cardeal do islamismo, equivaleria a uma negação do próprio Deus. Portanto, para um muçulmano devoto à política é o que os cristãos chamariam de sacramento, uma atividade que deve ser sacralizada para se tornar um canal do divino. A preocupação com a Ummah, a comunidade muçulmana, está inscrita nos pilares Rukn, as 5 práticas essenciais do islamismo, obrigatórias a todos os devotos, sunitas e xiitas. Enquanto os cristãos identificam a ortodoxia com a crença correta, os muçulmanos, como os judeus, exigem a ortopraxis, a uniformidade da prática religiosa, e considera a crença uma questão secundária. Os 5 pilares impõem a todo muçulmano pronunciar a Shahada, uma breve declaração de fé no Deus único e no profeta Maomé, rezar 5 vezes por dia, pagar um tributo, zakat, para garantir a justa distribuição de riqueza na comunidade, observar o jejum do Ramadã, lembrando as privações sofridas pelos pobres, e fazer a peregrinação, ali, a Meca, se as circunstâncias lhe permitirem. A saúde política da Ummah é fundamental para o zakat e o jejum do Ramadã, mas também está presente no Ali, um evento essencialmente comunitário, durante o qual os peregrinos usam uma roupa branca para enfatizar a unidade da Ummah e suprimir as diferenças entre ricos e pobres. O destino da Haja é a Kaaba, o santuário em forma de cubo situado no centro de Meca, no Hejaz, muito antiga já na época de Maomé. A Kaaba talvez fosse dedicada, originalmente, a Alá, o Deus Altíssimo do panteão árabe. Maomé islamizou os antigos ritos da peregrinação anual ao santuário e lhes conferiu um significado monoteísta, e até hoje a proporciona aos muçulmanos uma forte experiência de comunidade. A estrutura da Kaaba obedece ao padrão geométrico que, segundo o psicólogo Grau Celsius, G. Jung, 1875-1961, possui significado arquetípico. A maioria das cidades antigas tinha em seu centro um santuário que estabelecia a ligação com o sagrado, essencial à sua sobrevivência. Transportava a realidade do mundo divino, primordial e mais poderosa, para as frágeis e inseguras comunidades urbanas, redonda ou quadrada, conforme descrições de autores clássicos, como Plutarco, Ovídio e Dionísio de Alicanasso, reproduzia supostamente a estrutura essencial do universo, constituía um paradigma da ordem que tirara o cosmo do caos e, viabilizando-o, dera-lhe realidade. Jung descartava a necessidade de escolher entre o quadrado e o círculo. A figura geométrica que representava a ordem cósmica, a base de toda a realidade, era, a seu ver, um quadrado inserido num círculo. 5. Os rituais ali realizados lembravam aos fiéis que tinham o dever de trazer a ordem divina ao seu mundo de caos e desastres potenciais, submetendo-se às leis e princípios fundamentais do universo a fim de manter viva sua civilização e impedir de incorrer no erro de ilusão. A Kaaba de Meca corresponde exatamente a esse arquétipo. Os peregrinos perfazem 7 voltas rituais ao redor do cubo de granito, cujos ângulos representam os 4 cantos do mundo, seguindo o curso do Sol ao redor da Terra. Só com a sua absoluta submissão existencial,
Islã, aos ritmos básicos da vida. O muslim, o que se submete, pode viver na comunidade como um autêntico ser humano. Age, que ainda é a suprema experiência religiosa de todo muçulmano que tem condições de fazer a peregrinação. Está, pois, profundamente imbuída do espírito conservador, arraigada no mundo inconsciente do arquétipo mítico, como todos os mitos verdadeiros. Dirige a atenção dos devotos para uma realidade tão fundamental que é impossível ultrapassá-la. Ajuda-os, num nível mais profundo que o cerebral, a aceitar as coisas como são e a não lutar individualmente. Todo o trabalho racional da comunidade, na política, na economia, no comércio, nas relações sociais, desenrola-se nesse contexto mítico, localizada no centro da cidade e, mais tarde, no centro do mundo islâmico. A Kaaba confere sentido e perspectiva a essas atividades racionais. O Alcorão também expressa esse ethos conservador. Insiste repetidamente que está revelando as leis essenciais da vida humana, e não uma nova verdade. É um lembrete de verdades já conhecidas. Maomé não se considerava o fundador de uma nova religião, mas acreditava que estava transmitindo a religião primordial da humanidade à sua tribo, que nunca havia recebido um profeta e não tinha escrituras em árabe. Desde os tempos de Adão, que o Alcorão apresenta como o primeiro profeta, Deus enviava mensageiros a todos os povos para que os ensinassem a viver. 7. Ao contrário dos animais e das plantas, que são muslims naturais, pois se submetem instintivamente à ordem divina, os homens têm livre-arbítrio e podem optar por desobedecê-la. 8. Quando desrespeitam essas leis básicas de existência, construindo sociedades tirânicas que oprimem os fracos e se recusam a distribuir as riquezas com justiça, suas civilizações desmoronam. O Alcorão nos diz que todos os grandes profetas do passado, Adão, Noé, Moisés, Jesus e muitos outros, repetiram a mesma mensagem divina. Agora o Alcorão a transmite aos árabes, ordenando-lhes que pratiquem a justiça e a igualdade sociais que os harmonizarão com as leis básicas de existência. Quando se conformam à vontade de Deus, os muçulmanos se sentem sintonizados com a maneira como as coisas deveriam ser. Transgredir a lei de Deus é inatural. É como se um peixe tentasse viver fora da água. O espantoso sucesso dos otomanos no século XX devia ser interpretado por seus súditos como a prova de que estavam se submetendo a esses princípios fundamentais. Por isso sua sociedade funcionava tão maravilhosamente. O destaque sem precedentes da Sharia na política otomana também devia ser enfocado no contexto do espírito conservador. Nessa época os muçulmanos não viam a lei divina como um cerceamento de sua liberdade, mas como uma realização ritual e cultural de um arquétipo mítico que os colocava em contato com o sagrado. A lei islâmica se desenvolveu gradativamente nos séculos seguintes à morte de Maomé. Foi um empreendimento criativo, pois o Alcorão continha poucas leis, e um século após a morte do profeta os muçulmanos governavam um vasto império, que se estendia do Himalaia aos Pirineus e, como qualquer sociedade, precisava de um complexo sistema legal. Surgiram 4 escolas de jurisprudência islâmica, todas muito semelhantes e consideradas igualmente válidas. A lei baseava-se na pessoa de Maomé, que realizara o ato perfeito de Islã ao receber a revelação divina. Coletaram-se relatos de contemporâneos, hadith, sobre seus ensinamentos e sua conduta e ao longo do século IX selecionaram-se os que formariam um registro autêntico de suas máximas e de sua prática religiosa. Suna. As escolas de leis reproduziam esse paradigma não metano em seus sistemas legais, de modo que os muçulmanos do mundo inteiro pudessem imitar a maneira como o profeta falava, comia, lavava-se, amava e cumpria sua devoção, emulando nesses aspectos exteriores. Esperavam também adquirir a mesma submissão interior ao divino. 9. No autêntico estilo conservador, pautavam seu comportamento por uma perfeição do passado. A prática da lei islâmica mitificou as figuras históricas de Maomé, libertando do período em que ele viveu e trazendo de volta a vida na pessoa de todo muçulmano devoto. Assim também essa repetição cultural tornou a sociedade muçulmana verdadeiramente islâmica em sua aproximação à pessoa de Maomé, que, na perfeita submissão a Deus, foi o primeiro exemplo de como uma criatura humana devia ser. Na época das invasões mongóis, no século Xixi, essa espiritualidade baseada na Sharia já se arraigara em todo o mundo islâmico, sunita e xiita, não porque os califas e os ulemas a impingiram ao povo, mas porque ela proporcionava a homens e mulheres uma experiência do sobrenatural e dava sentido à sua vida. Entretanto, essa referência cultural ao passado não aprisionava os muçulmanos numa devoção arcaica a um estilo de vida do século VII. O Estado otomano era o mais moderno do mundo no século V, extraordinariamente eficiente para a época. Criaram um novo estilo de burocracia e incentivava uma vibrante vida intelectual. Os otomanos estavam abertos a outras culturas, admiravam a ciência da navegação ocidental, empolgavam-se com as descobertas dos exploradores e apressavam-se a adotar invenções militares do Ocidente, como as armas de fogo. 10. Competia ao lema averiguar a adequação dessas novidades ao paradigma maometano da lei islâmica. O estudo da jurisprudência, fiqh, não se restringia a textos antigos, mas tinha uma dimensão de desafio, e nessa data não havia uma incompatibilidade real entre o Islã e o Ocidente. A Europa também estava imbuída do espírito conservador. Os humanistas do Renascimento procuraram renovar sua cultura com um retorno às fontes. Vimos que uma ruptura total com a religião era virtualmente impossível para os mortais comuns. Apesar das novas invenções, o europeu orientou-se pelo ethos conservador até o século XVIII. Só quando a modernidade ocidental substituiu o estilo de vida mítico, voltado para o passado, por um racionalismo voltado para o futuro, alguns muçulmanos começram a achar a Europa estranha. Ademais, seria errôneo imaginar a sociedade conservadora como totalmente estática. Ao longo da história muçulmana houve movimentos muito revolucionários de Islã reforma e tardia renovação.
11. Um reformador como Ahmad ibn Taymiyyah, 1263-1328, de Damasco, por exemplo, recusou-se a aceitar o fechamento das portas do Jihad. Ele viveu durante e após as invasões mongóis, quando os muçulmanos tentavam desesperadamente recuperar-se do trauma e reconstruir sua sociedade. Os movimentos de reforma geralmente ocorrem numa época de mudança cultural ou na esteira de um grande desastre político. Nessas ocasiões as velhas respostas já não satisfazem, e os reformadores se valem do Jihad para questionar o status quo. Ibn Taymiyyah queria atualizar a Sharia, de modo que atendesse às verdadeiras necessidades dos fiéis nessas circunstâncias dramaticamente alteradas. Era um revolucionário, mas concebeu um programa essencialmente conservador. Achava que para sobreviver à crise os muçulmanos e a suna do profeta, queria eliminar os acréscimos dos teólogos e recuperar o básico. Em outras palavras, no desejo de restaurar o arquétipo muçulmano original, rechaçou grande parte da jurisprudência, fiqh, e da filosofia medievais tidas como sagradas. Essas iconoclastias enfureceram o establishment, e Ibn Taymiyyah acabou seus dias na prisão. Disse que morreu de coração partido, porque seus carcereiros o privaram de papel e tinta. Mas as pessoas comuns o adoravam, percebiam seu interesse por elas e apreciavam suas reformas liberais e radicais. 12. Seus funerais constituíram uma demonstração de aclamação popular. Veremos que alguns fundamentalistas islâmicos de hoje atuam nessa tradição de Islah e Tajdid. Outros muçulmanos exploraram novas ideias e práticas religiosas em movimentos esotéricos que escondiam das massas com receio de não ser compreendidos. No entanto, não viam nenhuma incompatibilidade entre sua versão da fé e a versão da maioria. Acreditavam que seus movimentos complementavam os ensinamentos do Alcorão e lhes conferiam nova relevância. As três formas principais de islamismo esotérico eram a disciplina mística do sofismo, o racionalismo do falsafa e a devoção política do xiismo, que mais adiante examinaremos detalhadamente. Contudo, embora essas formas esotéricas de islamismo parecessem inovadoras e divergentes da devoção predominante, fiel à Sharia, seus adeptos acreditavam que estavam retomando as fontes. Os expoentes do falsafa, que tentavam aplicar os princípios da filosofia grega à religião do Alcorão, queriam retomar a fé primordial e universal de verdades eternas, que, estavam convencidos, preceder as diversas religiões históricas. Os sufis acreditavam que seu êxtase místico reproduzia as experiências espirituais do profeta ao receber o Alcorão. Eles também estavam se conformando ao arquétipo maometano. Os xiitas diziam-se os únicos cultivadores da paixão pela justiça social que permeava o Alcorão, mas fora traído pelos muçulmanos corruptos. Os esotéricos não pretendiam ser original no sentido atual, todos eram originais no sentido conservador de retornar aos fundamentos que, pensavam, podiam conduzir à perfeição humana. 13. Um dos dois países muçulmanos que focalizaremos neste livro é o Egito, que o sultão Selim reincorporou ao Império Otomano em 1517, durante uma campanha na Síria, e onde predominava a devoção centrada na Sharia. A grande universidade de Al-Azhar, no Cairo, tornou-se o mais importante centro de estudo dali no mundo sunita. Mas, nesses séculos de dominação otomana, o Egito perdeu terreno para Istambul e caiu numa relativa obscuridade. Dispomos de pouca informação sobre o país nos primórdios da modernidade. Desde 1250 o governo estava nas mãos dos mamelucos, uma unidade militar de elite composta de escravos circassianos capturados na infância e convertidos ao islamismo. Os janízaros, umas tropas também formadas por escravos, constituíam a espinha dorsal do poderio militar otomano. Em seu apogeu os mamelucos encabeçaram uma sociedade vibrante na Síria e no Egito, que era um dos países mais adiantados do mundo islâmico. Contudo, seu império acabou sucumbindo às limitações inerentes da civilização agrária e no final do século XV estava em plena decadência. No Egito, porém, os mamelucos não foram totalmente derrotados. Selim conquistou o país mediante uma aliança com Qaibay, o mameluco que governava Alepo. Em função desse acordo, Qaibay se tornou o vice-rei quando as tropas otomanas se retiraram. A princípio, os otomanos conseguiram conter os mamelucos, reprimindo duas rebeliões. 14. Mas no final do século XV começaram a exceder os próprios recursos. Uma forte inflação acarretou o declínio da administração, e pouco a pouco, depois de várias revoltas, os chefes, mamelucos, beys, ressurgiram como os verdadeiros governantes do Egito, embora continuassem oficialmente subordinados a Istambul. Formavam um quadro militar de alta patente, capaz de conduzir uma rebelião das tropas mamelucas do exército otomano contra o governador turco e substituí-lo por um de seus pares. Tendo a substituição confirmada pelo sultão, mantiveram-se no controle do país, exceto durante um breve período, no fim do século XVII, em que um Janízaros assumiu o poder. Seu governo era instável. Porém, o belicato estava dividido entre duas facções, e havia constante agitação e luta interna. 15. Nessa época turbulenta as principais vítimas eram os egípcios comuns. Durante as revoltas e a violência faccionária eles sofriam confisco de propriedades, tinham suas casas saqueadas e pagavam impostos escorchantes. Não sentiam nenhuma afinidade com seus governantes, estrangeira, turca ou circassianos que não se interessavam realmente por seu bem-estar. Cada vez mais se voltavam para os ulimás, que eram egípcios, representavam a ordem sagrada da Sharia e se tornaram seus verdadeiros líderes. Quando o conflito entre os beys se intensificou, no século XVIII, os líderes mamelucos acharam necessário recorrer aos ulemás para garantir a aceitação de seu governo pela massa. 16. Os ulemás eram os mestres, os sábios, os intelectuais da sociedade egípcia.
Cada cidade tinha entre umas 7 madrasás, faculdades para o estudo da lei e da teologia islâmicas, que forneciam professores ao país. Os padrões intelectuais não eram elevados. Quando conquistou o Egito, Selim levou para Istambul muitos ulemás eminentes e os mais preciosos manuscritos. O Egito se reduziu a uma província atrasada do Império Otomano. Os otomanos não prestigiavam os estudiosos árabes. Os egípcios não tinham contato com o exterior, e sua filosofia, sua astronomia, sua medicina, sua ciência, que floresceram sob os mamelucos, decaíram. 17. Todavia, sendo um importante canal de comunicação entre os governantes e o povo, os ulemás se tornaram extremamente poderosos. Muitos provinham da classe camponesa dos felás e, assim, exerciam considerável influência nas regiões rurais, nas escolas voltadas para o Alcorão e nas madrasás, controlavam todo o sistema educacional, e também monopolizavam o sistema legal, sendo os tribunais da Sharia os principais administradores da justiça. Ademais, ocupavam uma importante posição política no Divã 18 e, como guardiões da Sharia, podiam liderar uma honesta oposição ao governo. A grande madrasá de Al-Azhar era vizinha ao bazar, e muitos ulemás tinham elos de parentesco com a classe dos comerciantes. Se queriam protestar contra a política do governo, um toque de tambor, no minarete da madrasá, bastava para fechar o bazar e reunir multidões nas ruas. Em 17.941, por exemplo, Shaykh al-Shakawi, reitor da Azhar, marchou à frente de uma turba para protestar para depor o governo. Os beis geralmente conseguiam refreá-los, confiscando suas propriedades, e a violência popular não oferecia uma resistência contínua ao exército dos mamelucos. 20. Não obstante a proeminência dos ulemás conferia à sociedade egípcia um caráter distintamente religioso, só o islamismo proporcionava verdadeira segurança à população egípcia. 21. Em fins do século XVIII, segurança era artigo de luxo no Oriente Médio. Nesse momento o Império Otomano estava desordenado. A magnífica eficiência de seu governo no século X dera lugar à incompetência, sobretudo nas periferias do Império. O Ocidente iniciara sua espantosa ascensão ao poder, e os otomanos já não se sentiam capazes de lutar em pé de igualdade com as potências europeias. Era difícil reagirem ao desafio do Ocidente, não só porque estavam politicamente fracos, mas também porque a sociedade que despontava na Europa não tinha precedentes na história mundial. 22. Os sultões procuraram adaptar-se às novas circunstâncias, porém não aprofundaram seus esforços. Selim III governou de 1789 a 1807. Por exemplo, via ameaça ocidental em termos puramente militares. Na década de 1730 houve algumas tentativas malogradas de reformar o exército de acordo com os padrões europeus. Mas, quando subiu ao trono, em 1789, Selim abriu várias escolas militares, cujos alunos, orientados por instrutores franceses, aprendiam línguas europeias e estudavam matemática, navegação, geografia e história em livros ocidentais. 23. Não bastava, porém, assimilar algumas técnicas militares e algumas noções de ciências modernas para conter a ameaça ocidental, pois os europeus tinham desenvolvido um estilo de vida e de pensamento totalmente novo, de modo que agiam segundo normas muito diferentes. Para enfrentá-los em seu próprio campo, os otomanos precisariam elaborar uma cultura inteiramente racional, desmantelar a estrutura islâmica da sociedade e cortar todos os sagrados laços com o passado. Alguns membros da elite poderiam operar essa transição, que na Europa demorara quase 300 anos. Mas como convenceriam as massas, imbuídas do ethos conservador, a aceitar e compreender a necessidade de uma mudança tão radical? Nas margens do Império, onde o declínio otomano era mais gritante, a população reagiu à mudança e à inquietação como sempre fizera. Em termos religiosos, na Península Arábica, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, 1703-92, conseguiu romper com Istambul e estabelecer um estado independente na região da Arábia Central e do Golfo Pérsico. Típico reformador islâmico, enfrentou a crise retomando o Alcorão e a Sunna e rejeitando veementemente a jurisprudência, o misticismo e a filosofia medievais. Considerando que os sultões otomanos divergiam desse islamismo original, declarou os apóstatas, indignos da obediência dos fiéis e merecedores da morte. O estado desses sultões não estava realmente centrado na Sharia. Abd al-Wahhab tentou criar um enclave de fé pura, baseado na prática da primeira comunidade muçulmana do século VII. Foram os movimentos agressivos, impostos à população pela força. Algumas de suas técnicas violentas e rejeicionistas seriam usadas por alguns reformadores fundamentalistas do século XX, época de mudanças e inquietação ainda maiores. 24. O marroquino Ahmad ibn Idris, 1780-1836, reformador sufista, adotou umas posturas muito diferentes, que também tem adeptos nos dias de hoje. Para resolver a desintegração da vida nas províncias periféricas do Império Otomano, propôs educar seus habitantes e torná-los muçulmanos melhores. Viajou muito pelo norte da África e pelo Iêmen, dirigindo-se às populações locais em seu próprio dialeto, ensinando-os a realizar o ritual da prece comunitária e procurando fazer com que se envergonhassem de práticas imorais. Esse foi um movimento eminentemente popular. Ele ibn Idris não tinha o menor interesse pelos métodos de al-Wahhab, achava que a solução estava na educação, e não na força. Matar em nome da religião era evidentemente errado. Outros reformadores adotaram posições semelhantes. Ahmad Jahid Grani, R.N. 1815, na Argélia. Muhammad ibn Abd al-Karim Samen, M. 1775, em Mediria. E Muhammad ibn Ali al-Sanusi, M. 1832, na Líbia, levaram a fé diretamente ao povo, passando por cima dos ulemás. Empreenderam uma reforma populista,
atacaram o estabelecimento religioso, que consideravam elitista e inacessível, e, ao contrário de Abd al-Wahhab, não estavam preocupados com pureza doutrinal. Para sanar os males sociais, um procedimento mais eficaz que a complexa fique consistia em reconduzir os devotos ao culto e aos rituais básicos e persuadi-los a viver de acordo com a moral. Durante os séculos, os sulistas ensinaram seus discípulos a reproduzir na própria vida o paradigma maometano. Também disseram que o caminho para Deus passava pela imaginação criadora e mística. Os fiéis tinham o dever de elaborar teofanias individuais, com a ajuda das disciplinas contemplativas do sufismo. No final do século XVIII e começo do XIX, esses reformadores, que os estudiosos chamam de neosufistas, deram um passo à frente. Ensinaram os devotos comuns a confiar totalmente na própria intuição. Disseram-lhes que não deviam depender dos sábios e dos clérigos doutos. Ibn Idris chegou a rejeitar a autoridade de todo sábio e de todo santo muçulmano, à exceção do profeta. Estava, pois, incentivando os fiéis a valorizar o novo e abandonar hábitos de deferência. O objetivo da busca mística não era a união com Deus, mas a identificação profunda com a figura humana de Maomé, que se abrira tão perfeitamente ao divino. Essas atitudes eram incipientemente modernas. Embora ainda se voltassem para a persona arquetípica do profeta, os neosufistas desenvolveram, parece, uma fé humanamente orientada e incentivaram seus discípulos a apreciar o novo e o inovador tanto quanto o velho. Ibn Idris não teve contato com o Ocidente, nunca menciona a Europa em seus textos e não demonstra conhecimento ou interesse pelas ideias ocidentais. No entanto, as disciplinas míticas do islamismo sunita o levaram a adotar alguns dos princípios do iluminismo europeu. 25. A mesma coisa aconteceu no Irã, cuja história, nesse período, é mais bem documentada que a do Egito. Quando conquistaram o Irã, no começo do século Xi, os safávidas fizeram do xiismo a religião oficial do Estado. Até então o xiismo era um movimento esotérico, intelectual e místico, e seus adeptos tinham por princípio manter-se à margem da política. Sempre houve importantes, e poucos, centros xiitas no Irã, porém as maiorias de seus membros eram árabes, não persas. O experimento dos safávidas constituiu, portanto, uma extraordinária inovação. Sunitas e xiitas se diferenciavam no tocante à postura, não à doutrina. A visão da história muçulmana era basicamente otimista entre os sunitas e mais trágica entre os xiitas, para os quais o destino dos descendentes de Maomé se convertera num símbolo da luta cósmica entre o bem e o mal, a justiça e a tirania, com os maus prevalecendo. Enquanto os sunitas transformaram a vida do profeta em mito, os dozitas mitificaram a vida de seus descendentes. Para compreender o xiismo, e acontecimentos como as revoluções iranianas de 1978-79 tem de examinar sucintamente sua história. Quando Maomé morreu, em 632, a questão de sua sucessão estava em aberto, e a maioria da Ummah elegeu para o califado seu amigo Abu Bakr. Alguns acreditavam, porém, que o profeta preferiria ter como sucessor Ali ibn Abi Talib, que era seu parente mais próximo, primo e genro, além de seu pupilo, preterido em várias eleições. Ali finalmente se tornou o quarto califa, em 656. Os xiitas, contudo, não reconhecem os três primeiros califas e o chamam de primeiro imã e líder, indubitavelmente piedoso. Ali escreveu a seus dignitários cartas inspiradoras, enfatizando a importância do governo justo. Em 661 foi assassinado por um extremista muçulmano, e tanto os sunitas quanto os xiitas lamentaram o trágico acontecimento. Seu rival, Muawiyah, assumiu o califado e fundou a dinastia dos Omíadas, com sede em Damasco. Hasan, o primogênito de Ali, a quem os xiitas chamam de segundo Imam, abandonou a política em 669 e morreu em Medina. Quando o califa Muawiyah faleceu, em 680, ocorreram em Kufa, no Iraque, grandes manifestações favoráveis a Husayn, o segundo filho de Ali, a fim de evitar represálias por parte dos Omíadas. Husayn se refugiou em Meca, mas o novo califa Omíadas, Yazid, enviou emissários para assassiná-lo, profanando, assim, a cidade santa. Considerando a necessidade de posicionar-se contra esse governante injusto e ímpio, Husayn, o terceiro imã dos xiitas, partiu para Kufa, com um pequeno grupo de 50 seguidores, que levaram suas esposas e mus. Acreditava que o pungente espetáculo da família do profeta marchando em oposição à tirania reconduziria a uma prática mais autêntica do islamismo, mas durante o jejum sagrado do Ashura, o 10º dia do mês de Muharram, tropas dos Omíadas cercaram e massacraram o pequeno exército de Husayn na planície de Kerbala, arredores de Kufa. Husayn foi o último a morrer, segurando nos braços seu filho, ainda bebê. 26. A tragédia de Kerbala teria seu próprio culto e se tornaria um mito, um fato intemporal na vida de todo xiita. Yazid se converteu num emblema da tirania e da injustiça. No século X os xiitas comemoravam anualmente o martírio de Husayn no jejum do Ashura. Quando choravam, espancavam-se e declaravam sua eterna oposição à corrupção da política muçulmana. Poetas escreveram elegias em homenagem aos mártires, Ali e Husayn. Assim os xiitas criaram uma devoção de protesto, centrada no mitos de Kerbala. O culto mantinha vivo um apaixonado anseio de justiça social que está no âmago da visão xiita. Quando marcham em procissão solene durante os rituais do Ashura, os xiitas proclamam sua determinação de seguir Husayn até mesmo morrer na luta contra a tirania. 27. Demorou algum tempo para surgirem o mito e o culto.
nos primeiros anos posteriores a Kerbala, o filho de Husayn, Ali, que conseguira sobreviver ao massacre, e seu filho Muhammad, chamados, respectivamente, de quarto e quinto imames, instalaram-se em Medina e não participaram da vida política. Entre mentes Ali, o primeiro imame, se transformara num símbolo de retidão para muita gente insatisfeita com o governo dos Omíadas, quando finalmente derrubou os Omíadas, em 750, e fundou sua própria dinastia, 750-1260. A facção dos Abássidas se declarou pertencente ao Shia e Ali, partido de Ali. O Shiismo, também estava associado com especulações mais fantasiosas, que a maioria dos muçulmanos considerava extremas gulu. No Iraque os muçulmanos haviam tido contato com um mundo religioso mais antigo e mais complexo, e alguns sofreram influências da mitologia cristã, judaica ou zoroástrica. Em alguns círculos xiitas Ali era venerado como uma encarnação do divino, semelhante a Jesus. Os xiitas rebeldes acreditavam que seus líderes não tinham morrido, mas estavam escondidas, ou na ocultação, para voltar um dia e conduzi-los à vitória. Outros se encantavam com a ideia do Espírito Santo incorporando-se num ser humano e concedendo-lhe sabedoria divina. 28. Todos esses mitos, modificados, seriam importantes para a visão esotérica do Shia. O culto ao Zayn transformou uma tragédia histórica num mito crucial para a visão religiosa dos xiitas. Dirigiu a atenção dos devotos para uma luta incessante, mas invisível entre o bem e o mal, travada no centro da existência humana. Os rituais liberaram o Zayn das circunstâncias específicas de sua época e o converteram numa presença viva, assim como num símbolo de uma verdade profunda. Entretanto, a mitologia do xiismo não tinha aplicação prática no mundo real. Mesmo quando governantes xiitas como os abássidas tomaram o poder, as duras realidades da política os impediram de governar em consonância com esses ideais elevados. Os califas abássidas tiveram grande sucesso no plano material, mas 1090 após sua ascensão abandonaram o radicalismo xiita e se tornaram sunitas comuns. Não se mostravam mais justos que os omíadas, porém os verdadeiros xiitas nada podiam fazer, pois toda a rebelião era violentamente reprimida. O próprio mito de Husayn parecia sugerir que qualquer tentativa de oposição a um governante tirânico estava fadada ao fracasso, por mais devota e sequiosa de justiça que fosse. Jafar as-Sadiq, M. 765, o sexto imame xiita, entendeu isso e abandonou a luta armada. Declarou que, embora fosse o único líder legítimo do Ummah, já que descendia do profeta, tinha como verdadeira missão orientar os fiéis na interpretação mística das escrituras, e não envolvê-los num conflito inútil. Acreditava que todo imame da linhagem de Ali era o líder espiritual de sua geração, designado por seu predecessor, que lhe transmitira um conhecimento secreto, da verdade divina. O imame era, portanto, um guia espiritual infalível e um juiz perfeito. Assim, os xiitas abjuraram a política e se converteram numa seita mística, cultivando técnicas de meditação que os levariam a intuir uma sabedoria secreta, batim, subjacente a cada palavra do Alcorão. Insatisfeitos com o significado literal das escrituras, usavam-nas como base para novas percepções. Seu simbolismo do imame divinamente inspirado refletia sua sensação de uma presença sagrada, imanente e inacessível num mundo turbulento e perigoso. Temendo que as massas interpretassem erroneamente sua doutrina, guardaram para si mesmos suas opiniões espirituais e políticas. A mitologia do imanto, desenvolvida por Jafar as-Sadiq, ia além do sentido literal e factual das escrituras e da história para contemplar a realidade constante e primordial do invisível. Al-Gabi, enquanto os leigos viam apenas um homem em Jafar as-Sadiq, os xiitas contemplativos discerniam nele algo de divino. 29. O imame também simbolizava a extrema dificuldade de encarnar a vontade de Deus nas falhas e trágicas condições do cotidiano. Jafar as-Sadiq separou a religião da política, confinando a fé ao âmbito pessoal e privado. Com isso visava proteger a religião e assegurar sua sobrevivência num mundo que parecia essencialmente hostil a ela. Essa tática de secularização deveu-se a um impulso profundamente espiritual. Os xiitas sabiam que misturar religião e política podia ser perigoso. Um século depois isso se evidenciou de maneira trágica. Em 836 os abássidas instalaram sua capital em Samarra, situada a cerca de 10 quilômetros ao sul de Bagdá. Nessa época seu poder estava se esfacelando e, embora o califa ainda fosse nominalmente o governante de todo o mundo muçulmano, a verdadeira autoridade encontrava-se nas mãos dos emires e chefes locais do extenso império. Os abássidas achavam que nesse período turbulento não podiam deixar os imames, descendentes do profeta, agirem livremente, e, em 848, o califa Al-Mutawakil transferiu Ali al-Adi, o 10º imame, de Mediria para Samarra em regime de prisão domiciliar. Ali e seu filho Hazan al-Askari, o 11º imame, só podiam comunicar-se com os xiitas através de um agente, o Aqueiro, que morava em Al-Kark, o bairro mercantil de Bagdá, exercendo uma profissão para desviar a atenção das autoridades. 30. Em 874 um 10º imame morreu, provavelmente envenenado por ordem do califa. Fora mantido em tal reclusão que os xiitas pouco sabiam sobre ele. Teria um filho, se não deixar herdeiro. O que aconteceria com a sucessão? A linhagem chegara ao fim? Em caso afirmativo, isso significava que os xiitas ficariam sem orientação mística. As especulações se multiplicavam, porém a teoria mais popular rezava que Hazan al-Askari tivera um filho, Abu al-Qasim Muhammad, o 10º imame, que se escondera para não morrer. Era uma solução atraente, pois sugeria que nada mudara. Os dois últimos imames haviam sido virtualmente inacessíveis. Agora o imame escondido continuaria em contato com o povo através de seu arqueiro, o Timã al-Ari, a quem caberia ministrar conselhos espirituais, recolher o zakat, interpretar as escrituras e julgar conforme a lei. Tal solução tinha, porém,
duração limitada. Anos depois, quando não havia possibilidade de o 10º imame ainda estar vivo, os xiitas novamente se inquietaram. Até que em 934 o agente Ali ibn Muhammad Jassamah lhes transmitiu uma mensagem do imame escondido. Ele não morrera, mas fora miraculosamente escondido por Deus. Voltaria pouco antes do juízo final para inaugurar um reinado de justiça. Ainda era o guia infalível dos xiitas e o único governante legítimo da Ummah. Só que não poderia mais se comunicar com os fiéis nem mesmo através de agentes. Seu retorno demoraria. Os devotos só os veriam de novo depois que transcorresse muito tempo e a tirania se disseminasse pela terra. 31. O mito da ocultação do imame não tem explicação racional. Só faz sentido num contexto de misticismo e prática ritual. Se entendermos a história como Lagos, algo que deve ser interpretado literalmente como uma afirmação de fato, desencadeamos todo tipo de pergunta. Para onde foi o imame? Estava na Terra em algum local intermediário? Que espécie de vida levava? Envelhecia mais e mais. Como podia orientar os fiéis? Se não os via nem ouvia. Essas perguntas pareceriam obtusas aos olhos de um xiita envolvido no disciplinado cultivo do batim, ou sentido secreto das escrituras, que ultrapassa a razão e se relaciona com as faculdades mais intuitivas da mente. Os xiitas não interpretavam literalmente suas escrituras e doutrinas. Toda sua espiritualidade consistia numa busca simbólica do invisível. Al-Gabi, subjacente ao fluxo dos acontecimentos exteriores. Zahir, os xiitas veneravam os deuses invisíveis, inescrutáveis, procuravam um significado oculto no Alcorão, participavam de uma luta incessante, mas imperceptível por justiça, ansiavam por um imã escondido e cultivavam uma versão esotérica do islamismo que o mundo não podia conhecer. 32. Só nesse contexto de intensa vida contemplativa a ocultação fazia sentido. O imã escondido se converteu num mito, retirado da história normal, livrou-se das limitações de espaço e tempo e, paradoxalmente, tornou-se uma presença mais forte entre os xiitas do que quando vivia em Medina ou Samarra. A ocultação é um mito que traduz nossa ideia do sagrado como evasivo e ausente. O sagrado está presente no mundo, porém não é do mundo. A sabedoria divina é inseparável da humanidade, pois só podemos perceber as coisas, Deus inclusive, a partir de uma perspectiva humana, mas nos leva além das percepções dos indivíduos comuns, como todo mito, e ao contrário de um fato evidente ou passível de demonstração lógica. A ocultação não era compreensível para a razão discursiva. No entanto, exprimia uma verdade na experiência religiosa da humanidade. Como toda espiritualidade esotérica, o xiismo era, nessa época, exclusivo de uma elite. Tendia a atrair os muçulmanos intelectualmente mais ousados, com vocação para a contemplação mística. Ademais, sustentava uma visão política diferente. Seu misticismo expressava um descontentamento divino, ao passo que a espiritualidade da Sunna ajudava os sunitas a aceitar a realidade da vida e a conformar-se às normas arquetípicas. As tradições mais antigas que surgiram pouco depois do anúncio da doutrina da ocultação revelam a frustração e o sentimento de impotência de muitos de seus adeptos no século X. 33. Chamou-se essa época de o século xiita, porque entre os chefes locais do Império Islâmico, que efetivamente exerciam o poder em determinada região, havia numerosos simpatizantes do xiismo, mas na verdade isso não mudava muita coisa. Para a maioria a vida ainda era injusta. Apesar dos ensinamentos do Alcorão, todos os imãs tinham sido vítimas de governantes que os devotos consideravam corruptos e ilegítimos. Segundo a tradição, todos os sucessores de Husayn foram envenenados pelos califas umíadas e abássidas, em seu desejo de uma ordem social mais justa e benevolente. Os xiitas criaram uma escatologia centrada na derradeira aparição, Zur, do imame escondido, que retomaria no fim dos tempos para lutar com as forças do mal e inaugurar uma era de justiça e paz, antes do juízo final. Mas isso não significa que abandonaram o ethos conservador e se voltaram para o futuro. Estavam tão imbuídos do ideal arquetípico, da maneira como as coisas deviam ser, que achavam intolerável a vida política. O imame escondido não traria nada de novo ao mundo, apenas corrigiria a história humana para que os assuntos humanos finalmente se conformassem aos princípios fundamentais da existência. Da mesma forma, sua aparição apenas manifestaria, num sentido profundo, sua presença constante na vida dos fiéis. O imame escondido simboliza a luz evasiva de Deus num mundo escuro e tirânico, a única fonte de esperança. A ocultação completou a mitificação da história xiita, iniciada quando o sexto imame renunciou ao ativismo político e separou a religião da política. O mito não fornece um plano de ação política, mas proporciona aos fiéis um modo de ver sua sociedade e desenvolver sua vida interior. O mito da ocultação despolitizou o xiismo de uma vez por todas. Era absurdo o devoto assumirem riscos inúteis lançando-se contra o poderio dos governantes temporais. A imagem do imame, um líder político justo que não podia estar no mundo, mas tinha de esconder-se, expressava a alienação social dos xiitas. Nessa nova perspectiva, todo governo era necessariamente legítimo, porque usurpava as prerrogativas do imame escondido, o verdadeiro senhor dos tempos. Portanto, não se podia esperar nada dos governantes terrenos, embora se devesse cooperar com o sistema por uma questão de sobrevivência. Os xiitas levariam-no na vida espiritual, aguardando uma justiça que voltaria à terra no juízo final. Depois que transcorresse muito tempo, aceitariam unicamente a autoridade de seus ulemás, que substituíram os antigos agentes dos imames. Graças a seus conhecimentos, sua espiritualidade e seu domínio da lei divina, os ulemás passaram a representar o imame escondido, em cujo nome falavam. No entanto, não podiam ocupar cargos políticos, já que todos os governos eram ilegítimos. 34.
Assim, os xiitas aprovaram tacitamente uma completa secularização da política que parecia violar os cruciais princípios islâmicos da Tawhid, que proibia a separação entre Estado e religião. Contudo, a mitologia dessa secularização teve origem numa percepção religiosa. A lenda dos imãs assassinados, envenenados, encarcerados, exilados pelos califas representava a incompatibilidade básica entre a religião e a política. A política pertence à esfera dos jogos. Deve ser previdente, pragmática, maleável, capaz de planejar e organizar a sociedade em termos racionais. Tem de equilibrar as exigências absolutas da religião com a dura realidade da vida na Terra. A sociedade pré-moderna, agrária, estribava-se numa desigualdade fundamental. Dependia do trabalho dos camponeses, que não podiam partilhar os frutos da civilização. As grandes religiões confessionais da era axial, c. 700-200 a.C., preocuparam-se com esse dilema e tentaram enfrentá-lo, onde os recursos eram insuficientes e a falta de tecnologia e comunicações dificultava mais a imposição da autoridade. A política se tornou mais brutal e agressivamente prática. Era, pois, extremamente difícil para qualquer governo atuar em consonância com o ideal islâmico ou tolerar a existência de um imame, uma encarnação da sabedoria divina, que evidenciava suas falhas. Os líderes religiosos podiam admoestar, criticar e protestar contra abusos flagrantes, porém o sagrado tinha de ser tragicamente marginalizado ou restrito. Os califas trancafiando os imames na fortaleza Askari, em Samarra, mas havia nobreza na devoção dos xiitas a um ideal que precisava manter-se vivo, ainda que, como imame, permanecesse escondido e momentaneamente incapacitado de influir num mundo tirânico e corrupto. Apesar de ter se transformado numa religião mitológica, o xiismo não era irracional. Na verdade, tornou-se mais racional e intelectual que a Sunna. Atraiu os mutazilitas, teólogos sunitas que tentavam racionalizar as doutrinas do Alcorão. Paradoxalmente, a doutrina irracional da ocultação deixava os ulemás xiitas mais livres que os ulemás sunitas para exercitar a razão no mundo pragmático dos negócios. Como o imame escondido já não era acessível, eles tinham de contar com suas próprias faculdades intelectuais. Assim, as portas do jihad nunca se fecharam para eles como para os sunitas. 35. Os xiitas se sentiram mentalmente tolhidos quando seu imame desapareceu. Mas no século XIII seus clérigos eminentes e doutos receberam a designação de mujtahid, ou aquele que é considerado capaz de exercer o jihad. O racionalismo xiita diferia, porém, de nosso secularizado racionalismo ocidental. Os xiitas eram com frequência pensadores críticos. Por exemplo, Muhammad al-Mufid e Muhammad al-Tuzi, eruditos do século XI, preocupavam-se com a autenticidade de alguns relatos haditos sobre o profeta e seus companheiros. Achavam que, em vez de citar uma dessas tradições duvidosas para reforçar suas doutrinas, os clérigos deviam usar a razão e a lógica. Contudo, seus argumentos não convenceriam um séptico moderno. Tuzi, por exemplo, provou a doutrina do imame deduzindo que, como Deus é bom e deseja a nossa salvação, é razoável acreditar que nos enviará um guia infalível. Homens e mulheres podem compreender a necessidade da justiça social, porém uma sanção divina torna esse imperativo mais urgente. Entretanto, nem mesmo Tuzi conseguiu encontrar um argumento racional para a ocultação. 36. O que absolutamente não incomodava os xiitas, mitos e jogos, razão e revelação não se opunham, só eram distintos e complementares. Enquanto nós, ocidentais modernos, descartamos a mitologia e o misticismo como fonte de verdade e confiamos unicamente na razão. Um pensador como Tuzi considerava válidos e necessários os dois modos de pensar. Ele procurou mostrar que doutrinas que faziam sentido durante sua meditação mística também eram razoáveis num contexto islâmico. As técnicas introspectivas de contemplação proporcionavam percepções verdadeiras em seu próprio âmbito, mas impossíveis de provar-se logicamente, como uma equação matemática produzida pelos jogos. No final do século XV, como vimos, os árabes constituíam a maioria dos xiitas, que eram particularmente fortes no Iraque, sobretudo em Najaf e Kerbala, cidades santuários dedicadas aos imames Ali e Husayn. No Irã predominava o islamismo sunita, apesar de que cidades como Qum, Rai, Kashan e Khorasan abrigavam números significativos de xiitas. Assim, alguns iranianos exultaram com a chegada do jovem Shah Ismail, líder da ordem safávida dos sufistas, que conquistou Tabriz em 1501, subjugou o restante do país na década seguinte e proclamou o xiismo religião oficial do novo império. Ismail se dizia descendente do sétimo imame, o que, pensava, lhe conferia uma legitimidade que outros governantes muçulmanos não tinham. 37. Tratava-se, obviamente, de uma ruptura com a tradição xiita. A maioria dos xiitas, conhecidos como dozistas por venerar os 12 imames, achavam que, na ausência do imame escondido, nenhum governo podia ser legítimo. 38. Sendo assim, como podia haver um xiismo estatal? Ismail, que mal conhecia a ortodoxia dosista, não se abalou. A ordem safávida, fraternidade mística fundada na esteira das invasões mongóis, fora sufista na origem, mas absorvera muitas das ideias extremas do velho xiismo. O jovem Shah acreditava que o imam Ali era divino e que o Messias xiita logo voltaria para inaugurar a Idade do Ouro. Talvez se apresentasse a seus discípulos como imam escondido que saíra do esconderijo. A ordem safávida era um grupo marginal, populista e revolucionário, muito distante dos círculos sofisticados do esoterismo xiita. 39. Ismail não hesitou em instituir um Estado xiita e, ao invés de tentar estabelecer uma convivência civilizada com a maioria sunita, como os xiitas vinham fazendo desde a época de Jafar as-Sadiq,
opôs-se fanaticamente à Sunna. Tanto no Império Otomano quanto no Safávida surgiu uma nova intolerância sectária semelhante às rixas entre católicos e protestantes europeus. Mais ou menos na mesma época, em séculos recentes houve uma detente entre sunitas e xiitas, mas no início do século os otomanos estavam decididos a marginalizar os xiitas em seus domínios, e, quando assumiu o trono, Ismail também decidiu banir a Sunna do Irã. 40. Os safávidas não demoraram muito para descobrir que a ideologia messiânica extremista que tão bem lhe servira na oposição já não lhes convinha no poder. Disposto a eliminar a velha teologia Gulu, o Shah Abbasi, em 588-1629, demitiu os extremistas de sua burocracia e importou ulemas xiitas da Arábia para promover a ortodoxia dosista. Construiu madrasás para eles em Isfahan, sua nova capital, e em Ila, dotou-os com propriedades, Al-Kaf, e ofereceu-lhes generoso presente, essencial na época. Como imigrantes recentes, os ulemas dependiam totalmente do Shah. Essa proteção acabou por alterar a natureza da seita. Os estudiosos xiitas sempre foram um grupo minoritário. Estudavam e debatiam em suas casas e nunca tiveram madrasás próprias. Agora o xiismo fazia parte do establishment. Isfahan se tornou seu centro escolástico oficial. 41. Seus adeptos sempre mantiveram distância do poder, mas agora os ulemas assumiram o sistema educacional e legal, bem como os deveres religiosos do governo. A burocracia administrativa compunha-se de iranianos ainda leais à Sunna, que por isso mesmo se viram encarregados das tarefas mais seculares. Consumou-se, assim, uma cisão entre as esferas secular e religiosa do governo iraniano. 42. Entretanto, os ulemas não deixaram de desconfiar do Estado safávida, continuaram recusando cargos oficiais e preferiam a classificação de súditos. Detinham uma posição muito diferente da dos ulemas otomanos, porém potencialmente mais poderosa. Graças à generosidade e à proteção dos chás, conquistaram a independência financeira, imunizando-se contra as ameaças de corte de subsídios ou confisco de bens com que os otomanos e seus sucessores sempre controlaram os ulemas. 43. Com a expansão do xiismo entre a população iraniana, também lucraram com o fato de que eram eles, e não os chás, os únicos porta-vozes autênticos do imã escondido. Os primeiros safávidas tinham, porém, força bastante para contê-los, e o clero só prevaleceu quando a população iraniana se converteu maciçamente ao xiismo, no século XVIII. Mas o poder corrompe. À medida que se ambientavam no império dos safávidas, os ulemas também se tornavam mais autoritários e até mesmo intolerantes. Alguns dos aspectos mais atraentes do xiismo desapareceram. Muhammad Baqir Malizi, M. 1700, um dos ulemas mais poderosos e influentes de todos os tempos, personifica essa nova linha dura. Durante os séculos os xiitas foram incentivados a inovar sua abordagem das escrituras. Malizi, contudo, era visceralmente hostil à espiritualidade mística e à especulação filosófica, que sempre constituíram o esteio do velho xiismo esotérico. Deu início a uma implacável perseguição aos sufistas que ainda viviam no Irã e tentou abolir em Isfahan o ensino do racionalismo filosófico conhecido como falsafá e da filosofia mística. Assim introduziu no xiismo iraniano uma profunda desconfiança do misticismo e da filosofia que persiste até hoje. Os eruditos xiitas eram estados a concentrar-se fiqh, a jurisprudência islâmica, e não no estudo esotérico do Alcorão. Malizi também alterou o significado das procissões rituais dedicadas ao martírio de Husayn. 44. Agora camelos envoltos em panos verdes transportavam mulheres e crianças chorosas, que representavam a família do imame. Soldados disparavam os rifles para o alto, esquifes simbolizavam o imame e seus companheiros martirizados. O governador, os notáveis locais e multidões de homens que soluçavam e se cortavam com facas acompanhavam os caixões. 45. Encontros especiais, chamados Haudakan e recitais do Haudat. O povo chorava e gritava, enquanto se recitava o Haudat Aswada, uma versão altamente emocional da história de Kerbala, escrita pelo xiita iraquiano Askashift, M. 1504. Os rituais sempre tiveram um potencial revolucionário, demonstrando a disposição popular de lutar contra a tirania até a morte. Agora, porém, no lugar de estimular as massas a ver o Zayn como um exemplo, Malizi e o clero os ensinavam a ver o imame como um padroeiro capaz de garantir-lhes o ingresso no paraíso, desde que manifestassem devoção a ele, lamentando sua morte. Agora os rituais endossavam o status quo, incitando o povo a bajular os poderosos e cuidar apenas dos próprios interesses. Isso enfraqueceu e degradou o velho ideal xiita, e também expurgou o eto conservador. Em vez de ajudar os fiéis a afinar-se com as leis e os ritmos básicos da existência, o culto simplesmente visava mantê-los na linha. Todo esse processo mostra, de maneira muito diferente, como o poder político podia ser destrutivo para a religião. Um dos principais alvos de Malizi era a escola de filosofia mística criada em Isfahan por Mirdimad, M. 163-1, e seu discípulo, Mullah Sadra, M. 1640, um pensador que teria profunda influência sobre as futuras gerações de iranianos. 47. Ambos se opunham ferrenhamente à nova intransigência de alguns ulemas, considerando-a uma total perversão do xiismo e da própria religião. No passado, quando vasculhavam as escrituras em busca de significados ocultos, os xiitas implicitamente admitiam que a verdade divina era limitável, que sempre havia possibilidade de novas percepções e que nenhuma interpretação isolada do Alcorão seria suficiente. Para Mirdimad Mullah Sadra, o verdadeiro conhecimento nunca poderia se resumir a uma questão de conformidade intelectual. Nenhum sábio, nenhuma autoridade religiosa, por mais ilustre que fosse, poderia reclamar para si o monopólio da verdade. Eles também expressavam claramente a convicção conservadora de que a mitologia e a
razão eram essenciais para uma vida plena. Ambas empobreciam, se não se complementassem. Mir Mahdi era naturalista e teólogo. Mullah Sadra criticava os ulemás, por menosprezarem a intuição mística, e os sufistas, por depreciarem a importância do pensamento racional. O verdadeiro filósofo tinha de ser tão racional quanto Aristóteles, mas devia ultrapassá-lo, chegando a uma apreensão estática e imaginativa da verdade. Ambos enfatizavam o papel do inconsciente, que descreviam como uma zona intermediária entre o campo das percepções sensoriais e o das abstrações intelectuais. Antes, os filósofos sufistas chamavam essa região psíquica de Alam al-Metal, o mundo de imagens puras. Visões provenientes do que chamaríamos de subconsciente alcançavam o nível consciente da mente nos sonhos e nas imagens hipnagógicas, mas também podiam ser acossadas mediante alguns exercícios e disciplinas intuitivas dos místicos. Mir Mahdi e Mullah Sadra diziam que essas visões não eram apenas fantasias subjetivas, porém tinham uma realidade objetiva, ainda que não se prestassem à análise lógica. 48. Em lugar de descartá-las como imaginárias e, portanto, irreais, como faria um racionalista moderno, devemos atentar para essa dimensão de nossa existência. Embora se situe num nível profundo demais para uma formulação consciente, ela afeta enormemente nosso comportamento e nossas percepções. Nossos sonhos são reais, dizem-nos alguma coisa, levam-nos a experimentar o imaginário. A mitologia consistiu numa tentativa de organizar as experiências do inconsciente em imagens que capacitavam homens e mulheres a relacionar-se com essas regiões fundamentais de seu ser. Hoje recorremos à psicanálise para chegar a uma percepção semelhante do inconsciente. A escola mística de Isfahan, fundada por Mir Mahdi e Mullah Sadra, insistia em que a verdade não é apenas o que se percebe de forma lógica, pública e legal, mas possui uma dimensão interior que a consciência não consegue aprender. Tais ideias os malquistaram com o novo xiismo linhadura de alguns ulemás, que expulsaram Mullah Sadra de Isfahan. Durante 10 anos ele viveu numa pequena aldeia, próxima a Qum. Nesse período de solidão, percebeu que, apesar de sua devoção à filosofia mística, sua abordagem da religião ainda era excessivamente cerebral. O estudo da jurisprudência, fiqh, ou da teologia extrínseca só pode fornecer informações acerca da religião. Não pode proporcionar o esclarecimento e a transformação pessoal que constituem o supremo objetivo da busca religiosa. Só quando Mullah Sadra começou a praticar seriamente as técnicas místicas de concentração e desceu às profundezas do Alam al-Metal, seu coração incendiou-se, a luz do mundo divino brilhou sobre mim, e consegui desvendar mistérios que não havia compreendido, explicou depois em sua grande obra, Al-Asfar al-Arba'a 49 As 4 Viagens da Alma. Suas experiências místicas o convenceram de que os seres humanos podiam alcançar a perfeição neste mundo. Todavia, fiel ao ethos conservador, Sadra imaginava a perfeição não como uma evolução para um estágio mais elevado, e sim como um retorno à visão pura, original, de Abrão e dos outros profetas. Imaginava também como um retorno a Deus, fonte de toda existência, mas nem por isso renunciou ao mundo. Em As 4 Viagens da Alma descreve a viagem mística de um carismático líder político. Primeiro, o líder deve ir do homem a Deus. Depois percorre as esferas divinas, contemplando cada um dos atributos de Deus, até que chega a uma noção intuitiva de sua indissolúvel unidade. Perscrutando a face divina, ele se transforma e tem uma nova percepção do verdadeiro significado do monoteísmo e uma intuição semelhante à dos imãs. Em sua terceira viagem, volta ao mundo dos homens e constata que agora o vê de modo muito diferente. Sua quarta e última missão consiste em pregar a palavra de Deus e encontrar novas formas de instituir a lei divina e reorganizar a sociedade de acordo com a vontade divina. 50. Essa visão relacionava a perfeição da sociedade com o simultâneo desenvolvimento espiritual. Sem um embasamento místico e religioso, seria impossível estabelecer a justiça e a equidade aqui na Terra. Sadra uniu política e espiritualidade, dissociadas pelo xiismo dosista, por achar que os esforços racionais, essenciais para a transformação da sociedade no plano mundano, era inseparável do contexto mítico e místico que lhe dava sentido. Propôs, assim, um modelo de liderança xiita que produziria forte impacto sobre a política iraniana da atualidade. Na visão de Mullah Sadra, o líder político místico teria uma intuição divina, mas isso não significava que poderia obrigar os outros a acatarem suas opiniões e sua prática religiosa. Se agisse dessa forma, negaria a essência da verdade religiosa. Opositor ferrenho do crescente poder dos ulemás, Sadra se escandalizou sobretudo com uma ideia que estava ganhando terreno no Irã do século XVII. Nessa época alguns ulemás acreditavam que a maioria dos muçulmanos não tinha condições de interpretar os fundamentos, da fé, sendo os ulemás os únicos porta-vozes oficiais do imã escondido. Os fiéis deviam escolher um mujtahid, considerado capaz de exercer o jihad raciocínio independente, e conduzir-se em consonância com seus ditames legais. Sadra ficou horrorizado com essa ideia, cujos apresentadores passaram a ser chamados de usulitas. 51. A seu ver, qualquer religião baseada numa imitação tão servil, taqlid, estava inerentemente poluída. 52. Todos os xiitas eram capazes de compreender as tradições, Akbar, dos profetas e dos imames, bem como de encontrar sozinhos soluções fundamentadas na razão e nas percepções espirituais que resultavam da oração e do ritual. Ao longo do século XVII o conflito entre os usulitas e seus opositores se intensificou. O poderio dos safávidas começava a declinar, e a sociedade começava a fragmentar-se. Os iranianos achavam que só os ulemás conseguiriam restabelecer a ordem, mas divergiam quanto à natureza de sua autoridade. A maioria era contrária aos usulitas e seguia os chamados akbaritas, que se atinham à tradição. Os akbaritas condenavam o exercício de jihad e preconizavam uma interpretação
interpretação estritamente literal do Alcorão e da Suna. Diziam que todas as decisões legais deviam apoiar-se em afirmações explícitas do Alcorão, do profeta ou dos imãs. Na falta de tais afirmações, o jurista muçulmano devia submeter o caso às cortes seculares, e não confiar no próprio juízo. 53. Os usulitas queriam maior flexibilidade. Argumentavam que os juristas podiam utilizar a razão para tomar uma decisão válida, baseada nos princípios legais sacramentados pela tradição islâmica. Pensavam que os aquibaritas haveriam de emaranhar-se no passado de tal modo que acabariam impossibilitando a jurisprudência islâmica de enfrentar novos desafios, na ausência do imã escondido. Diziam, nenhum jurista podia rei a última palavra e nenhum precedente podia ser obrigatório. Chegaram até a afirmar que os fiéis deviam sempre seguir os ditames de um mujtahid vivo, e não de uma autoridade reverenciada do passado. Ambos os lados tentavam manter-se fiéis ao espírito conservador numa época de instabilidade social e política e preocupavam-se principalmente com a lei divina. Não se referiam à conformidade intelectual. Somente em questões de conduta ou de prática religiosa os devotos deviam submeter-se ou a uma leitura literal das escrituras, ou aos ditames de um mujtahid. Mas ambos perderam alguma coisa. Os aquibaritas confundiram os imperativos divinos primordial, simbolizados pela lei, com as tradições históricas do passado. Tornaram-se liberalistas e afastaram-se da religião simbolista dos antigos xiitas. Em sua concepção a fé se reduziu a uma série de diretivas explícitas. Os usulitas confiavam mais na razão humana, que ainda estava presa aos mitos de sua religião. Contudo, ao exigir dos fiéis que se conformassem a seu julgamento, mostraram que haviam perdido a crença de Mullah Sadra na sagrada liberdade do indivíduo. Em fins do século XVII era crucial instituir uma autoridade legal que compensasse a fraqueza do Estado. O comércio decaíra, provocando insegurança econômica, e a incompetência dos últimos chás tornaram o Estado vulnerável. Quando tribos afegãs atacaram Isfahan, em 1722, a cidade capitulou vergonhosamente. O Irã mergulhou no caos e durante algum tempo parecia que até deixaria de existir como país independente. Os russos o invadiram a partir do norte, os otomanos a partir do oeste, e os afegãos consolidaram sua posição no sul e no leste. Entretanto Tahmasp II, o terceiro filho de Sultan Nizam Shah, sobrevivera ao cerco de Isfahan e, com a ajuda de Nadir Khan, um chefe da tribo iraniana Shah, conseguiu expulsar os invasores. Em 1736 Nadir Khan livrou-se de Tahmasp e subiu ao trono. Governou o país com brutalidade, mas e com eficiência até ser assassinado. Em 1748, seguiu-se um interregno anárquico, que só terminou quando Aka Muhammad Khan, da tribo turcomana Qajar, assumiu o controle e consolidou seu domínio. Em 1794, 54. A dinastia Qajar se manteria no poder até o começo do século XX. Nesses anos sombrios houve dois importantes acontecimentos religiosos. Nadir Khan tentara, sem sucesso, restabelecer a Sunna no Irã. Em função disso, os ulemás partiram de Isfahan e se refugiaram nas cidades santas de Najaf e Kerbala, na região otomana do Iraque. O que inicialmente pareceu uma derrota revelou-se, no longo prazo, um triunfo. Em Kerbala e Najaf os ulemás conquistaram uma autonomia ainda maior. Politicamente estavam fora do alcance dos chás. Financeiramente eram independentes, e pouco a pouco formaram um estabelecimento alternativo, capaz de rivalizar com a corte. 55. O outro grande acontecimento do período foi a vitória dos usulitas, conquistada pelos métodos um tanto violentos do eminente estudioso Vaid Belni, 1705-92, que definiu com toda clareza o papel do jihad e tornou obrigatório para os juízes. Os xiitas que não aceitaram a posição dos usulitas foram proscritos como infiéis, e a oposição foi implacavelmente esmagada. Houve luta em Kerbala e Najaf, e alguns aquibaritas morreram. Baniu-se a filosofia mística de Isfahan e suprimiu-se o sufismo com tanta selvageria que Ali, filho de Bibelni, recebeu o apodo de matador de sufistas. Contudo, como vimos, a coerção em questões religiosas geralmente é contraproducente. O misticismo passou para a clandestinidade e continuaria inspirando as ideias de dissidentes e intelectuais que combatiam o status quo. Para os ulemás a vitória de Bibelni foi política. Os usulitas gozavam da aprovação popular, pois constituíam uma fonte de autoridade carismática que impõe um pouco de ordem. Os mujtahids conseguiram ocupar o vazio político e nunca perderiam seu poder entre o povo. Mas a vitória de Bibelni, conquistada por meios tirânicos, foi, de certo modo, uma derrota religiosa, pois estava muito longe da conduta e dos ideais dos imames. 56. Ao terminar o século XVIII os impérios otomano e iraniano estavam desorganizados. Haviam sucumbido ao destino inevitável de uma civilização agrária que os cedera seus recursos. Desde a era axial o espírito conservador ajudava homens e mulheres a aceitarem num nível profundo as limitações desse tipo de sociedade. Isso não significa que as sociedades conservadoras eram estáticas e fatalistas. A espiritualidade havia levado o mundo islâmico a grandes conquistas culturais e políticas. Até o século XVII o Islã era a maior potência mundial. Todavia esse esforço político, intelectual e artístico tivera lugar num contexto mitológico estranho aos valores da nova cultura ocidental que se desenvolvia na Europa. Muitos dos ideais da Europa moderna seriam caros aos muçulmanos. Vimos que sua fé os incentivara a adotar valores semelhantes aos do Ocidente moderno: justiça social, igualitarismo, liberdade individual, espiritualidade de bases humanas, política secular, fé privatizada, cultivo do pensamento racional. Outros aspectos da nova Europa, porém, dificilmente teriam aceitação num ethos conservador. No final do século XVIII os muçulmanos eram intelectualmente atrasados em relação ao Ocidente e, como os impérios islâmicos também estavam politicamente enfraquecidos,
seriam vulneráveis aos estados europeus que tentavam conquistar a hegemonia mundial. Os ingleses já haviam se instalado na Índia, e a França estava decidida a criar seu próprio império. Em 19 de maio de 1798, Napoleão Bonaparte zarpou de Toulon com 38 mil homens e 400 navios para desafiar o poderio britânico no Oriente. Depois de cruzar o Mediterrâneo, desembarcou em Alexandria no dia 1 graus de julho e, à frente de 4.300 soldados, tomou a cidade na madrugada seguinte. 57. Assim conquistou uma base no Egito. Napoleão levara consigo um grupo de estudiosos, uma biblioteca da moderna literatura europeia, um laboratório científico e um prelo com caracteres arábicos. A nova cultura científica e secularista do Ocidente invadiram o mundo muçulmano, que nunca mais seria o mesmo.